Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje trago-vos um tema muito badalado na última semana e ainda bem, porque é um tema que tem que ser conversado, tem que ser debatido, tem que ser discutido e para o qual têm que ser arranjadas soluções. Vimos falar sobre bullying. É certo que bullying não é novo, mas ultimamente tem ganhado proporções que antes da era digital não teria ganho. Temos que estar atentos aos sinais que os nossos filhos nos dão. Cada vez mais conversar sobre isto. Quanto mais se falar, mais à vontade vamos colocar nas nossas crianças para elas próprias nos virem contar histórias delas ou até histórias de outros. Vamos parar com a história de não fazer queixinhas, de não olhar para o lado, de não querer saber o que se passa na casa dos outros. Estejam atentos a estas explicações da doutora Francisca Silva Ferreira. De certeza que hoje ficamos com o leque um pouquinho mais aberto para esta realidade. Até já! Existe cada vez mais bullying? Essa questão é pertinente. O bullying sempre existiu, não é? Atualmente nós se calhar colocamos outras lentes para ver o bullying de uma outra forma e claro que existem mais, ou seja, estamos mais atentos às diferentes formas de bullying, que se calhar é que é importante perceber, não é? Temos o bullying, aquele bullying que nós conhecemos, então muito típico entre as crianças, entre os adolescentes, que é aquele bullying tipo dos cantores dos insultos nos recreios, não é? Que nós percebemos. Que muitas vezes são aqueles que mais ferem e que mais, de facto, têm mais impacto nestas fases. Mas também começamos a descobrir novas formas de bullying e nós sabemos isto muito através também desta era digital que estamos a viver. E há cada vez formas mais elaboradas deste bullying, às vezes até assustadoras. E vejo muito isto também no trabalho com pais e com filhos, mesmo dentro das próprias escolas, não é? Através dos grupos do WhatsApp que os miúdos vão criando, através das redes sociais. Há aqui, de facto, às vezes esquemas muito elaborados na construção destes insultos ou desta forma como vamos magoar o outro. Isto tem a ver também com uma questão que parece muito importante, que estamos muito centrados numa individualização do que numa socialização. Isso é muito importante também perceber-se, não é, o contexto do bullying em relação a isto, porque é que de facto acontece ou o que é que motiva tudo isto. Porque o bullying é um bocadinho transversal a todas as idades. O bullying acaba por ser transversal a todas as idades. Se nós pensarmos bem, às vezes desde pequeninos começamos a ver pequenos exemplos que até são preditores de facto de coisas que vão acontecer dali para a frente, que são importantes nós trabalharmos, não é? Que tem muito a ver com este companheirismo, com esta forma de rede, de amizades, com a forma como nós nos vamos relacionar com os outros, com os mecanismos de defesa que temos para lidar com isto e depois até às idades mais avançadas e sobretudo na adolescência, ali na pré-adolescência, sobretudo, são fases muito, muito sensíveis destas questões, não é? E que são importantes também percebermos que há vários sistemas onde nós temos que atuar quando falamos do bullying, não é? Não conseguimos olhar para o bullying só por uma lente, temos que perceber que de facto há a envolvência da escola, que é muito, o próprio ambiente às vezes é propício, não é? Quando há pouca vigilância, quando há pouca sensibilidade na gestão ou ao contrário, quando as escolas realmente estão muito despertas também para estas campanhas de sensibilização, para a forma como gerem os conflitos, porque o bullying vem sempre muitas vezes motivado por conflitos internos, que há dentro das turmas, que há com aquela criança específica, etc. Portanto, a forma como nós também já vemos o problema vai nos dar outra dimensão para atuarmos sobre ele. E depois da forma como nós também pais nos envolvemos nestas questões, ou como estamos atentos e sensíveis a isso, não é? Costuma-se conversar um pouco sobre isto, quer dizer, os pais devem retirar a criança da escola ou a criança é que se deve adaptar àquela realidade e tentar dar a volta? A criança nasceu para o mundo, não é? Não foi o mundo que nasceu para a criança. Eu creio que muitas vezes isto tem que ser muito, muito bem avaliado por duas questões. Uma, e se calhar vamos até pensar aqui, quais são os sinais de alerta que nos fazem perceber que a criança está em sofrimento, não é? Sabemos que crianças com baixa autoestima têm já uma predisposição para
ter mais tendência a ser vítimas de bullying, não é? Porque de facto também são mais inseguras, são mais sensíveis, não acreditam tanto em si e portanto isto são tudo características que muitas vezes levam facilmente a serem... Notam fragilidade, não é? Exatamente, não é? Ficam muito mais frágeis e são mais vulneráveis a estas questões. Em contrapartida, nós como pais temos de estar atentos, não é, aos silêncios. Porque muitas vezes as crianças que são vítimas de bullying não são aquelas que mais contam em casa, e isto é transversal a qualquer tema, mas neste em particular, os silêncios são perigosos. E nós às vezes não entendemos isto, não é? Porque de facto, se uma criança também não reproduz exatamente aquilo que conta, aquilo que se passa na escola, também temos que perceber então o que é que se passa. Ou então às vezes ao contrário, não é? Há aquele exagero sobre... qualquer piada que um colega manda, nós também temos que nos saber rir de nós próprios e é importante também haver aqui uma distinção nestas questões. Mas muitas vezes eu estaria atento mais até aos silêncios e em perceber também muitas vezes a rede de amizades que se gera ou a forma como a criança está na escola, isto é importante de perceber. Agora, isto quando estamos a trabalhar, não é? A prevenção. Como é que os pais conseguem fazer uma abordagem nesse sentido à criança, não é? Eu acho que tem muito a ver com a relação que nós criamos com os nossos filhos, não é? No diálogo, num diálogo aberto, num diálogo franco. Às vezes também partilhando experiências que os próprios pais viveram, porque nós todos, às vezes esquecemos disto, mas nós também já tivemos a idade deles, sobretudo ali nos adolescentes, não é? Já passamos exatamente por aquilo e portanto, às vezes partilhando determinadas coisas que se passaram connosco, temos mais abertura a que a criança ou o adolescente também se sinta mais confortável para entrar aqui um bocadinho neste mundo. E depois, esta questão também de estarmos muito atentos à rede de amigos, de estarmos muito participativos, sem invadir demasiado o espaço, sobretudo na adolescência, porque eles precisam muito deste espaço mais individual, mas estarmos muito atentos aos programas que fazem, às pessoas com quem se dão, e temos aqui de facto também alguma intervenção indireta neste domínio, não é? Após percebermos que o nosso filho está realmente a ser vítima de bullying na escola, por exemplo, o que é que nós devemos fazer? Qual seria o primeiro passo? Essa pergunta é importantíssima, Maria, porque acontece-me imensas vezes na consulta que muitos pais têm receio de partilhar até com as próprias escolas e com as próprias direções e com os próprios professores aquilo que os filhos partilham em casa, porque os próprios filhos têm medo, não é? Das represálias que possam sentir na forma como muitas vezes os adultos gerem estes conflitos. E muitas vezes podem ser desacreditados. E muitas vezes podem ser desacreditados, sem dúvida. Isso é importantíssimo. Mas sobretudo as represálias que a criança vai sentir da forma como nós chamamos a atenção ou tu foste fazer queixinhas ao teu pai, não é? Pronto, há aqui muita sensibilidade na gestão disto. Nós temos que ser muito inteligentes na atuação ou na forma como fazemos. Às vezes as consequências ainda podem agravar esse Às vezes as bullying. consequências ainda podem agravar. Mas eu considero sempre que o diálogo e que a abertura, que a comunicação é de facto um veículo para nós conseguirmos perceber aquilo que se está a passar e de alguma forma atuarmos, não é? Porque sabemos que o nosso filho está em sofrimento e isso é importante que seja trabalhado. Escola, não é? Claro que sim. E muitas vezes até, mais uma vez, voltamos à mesma questão, não é? Também trabalhar a criança no sentido de poder ter aqui alguns mecanismos de defesa para lidar com as situações mais frágeis e para se prevenir situações que possam acontecer e serem de facto muito, muito desagradáveis. Uma pergunta difícil. Porquê é que existe bullying? É uma pergunta difícil, mas que vai tocar a um ponto que para mim parece-me fundamental, que é a criança que pratica o bullying, não é? O bullying, é muitas vezes mais preocupante do que a criança que é vítima de bullying. E nós aqui temos que ter atenção a muitos fatores. E muitas vezes centramos-nos muito na vítima e pouco no agressor. E muitas vezes é o agressor que mais precisa de ajuda. É a criança que agride que mais precisa de ajuda para se regular, para gerir esta frustração e até para entendermos, e vai um bocadinho de encontro à pergunta que me fez, para entendermos porque é que a criança faz bullying, não é? E às vezes tem muito a ver com os níveis de frustração, com ambientes em casa que também por eles são um bocadinho mais estruturados, que também as próprias condições da autoestima daquela criança também pode ser frágil, encontra aqui um escape para se sentir um ego mais poderoso. E portanto, este tipo de crianças são muitas vezes os que mais precisam de ajuda e por isso aqui também deixo um alerta, não só aos pais como às escolas e a todos os meios que de facto têm aqui algum poder de intervenção junto destas crianças,
que muitas vezes se trabalha muito esta mediação, não é? Com estas crianças que de facto são os agressores, são os bullies, são os cantores destes insultos, como eu dizia há bocadinho. E estes sim merecem muitas vezes um olhar mais atento e mais compreensivo, e aqui sim de trabalhar mais estratégias e mais mecanismos de defesa com esta criança, que o ajuda a encontrar outras formas de comunicar e de socializar com os pares. Até por isso, o que está atacado deve-se pronunciar para sabermos que existe um atacante. Sem dúvida, não é? E aqui haver de facto, mais uma vez, a questão da comunicação aberta entre as partes e, sobretudo, a gestão desta mediação, ou pensarmos como é que nós podemos criar aqui um clima de abertura nesta turma para se falar de determinado tema, que canais é que nós conseguimos, de facto, tornar aqui mais flexíveis para percebermos quando alguma coisa corre mal. E isto só se consegue com algum espírito de coesão do próprio grupo, com algum espírito de colaboração, sem ser os típicos foste fazer queixinhas, ou sem haver aqui, de facto, muita evidência sobre estas situações. Quando pensamos que deixamos os nossos filhos na escola e que eles vão com medo e que por algum motivo dizem dia após dia que não querem ir e não nos contam toda a verdade, o nosso coração fica deste tamanhinho. Vamos tentar lutar contra esta ameaça, contra esta agressividade que existe nas escolas e não só, entre os grupos de jovens. Vamos tentar ensinar-lhes e fazer-lhes ver que a vida não é isso, ok? Fiquem atentos a todos os temas que eu vos vou trazendo semanalmente e já sabem, partilhem muito, partilhem através do Facebook, partilhem através do Instagram, partilhem através do YouTube. Nós estamos em todo lado e eu preciso de vocês aí desse lado a enviar-me mensagens, a interagir comigo e até, quem sabe, a dar sugestões, ok? Até para a semana.